Muito bem, senhoras e senhores, nesta aula nós iremos aprender como fazer o primeiro Monte Carlo e gerar algumas variáveis randômicas, tá? Então veja bem, o nosso interesse é primeiro gerar, e a gente vai usar a função Gumbel e função lognormal, e depois a gente realiza o Monte Carlo. Minhas referências, MATLAB e também o livro do Novak do Collins, tá? Então veja bem, eu faço a limpeza de casa, e aqui no meu input eu coloquei um n, que é o número de números que eu vou gerar. Eu vou gerar 100.000. Veja bem, demanda. Isso daqui eu copiei do vídeo anterior. Então isso daqui é o quê? Isso daqui é uma série artificial que o Padarates dá para a cidade de Campinas de velocidade de vento. Então a minha demanda vai ser o vento. E eu peguei aqui e fiz um fit, ou seja, um ajuste da minha curva, que eu chamo de Gumbel, né? Type 1. E eu fiz o ajuste para achar quais são os parâmetros que definem a minha função Gumbel. Muito bem, uma vez dado que eu tenho esses parâmetros, eu posso pegar e gerar valores randômicos. E veja, eu vou gerar 100.000 valores. É como se eu pegasse esse meu vetor que tenha aqui 25 números e passasse a ter 100.000 números. Então é um vetor muito maior, né? E aí é a hora que eu vou pegar e conseguir combinar essas coisas e fazer uma simulação, tá? Então, ó, primeira coisa, vamos gerar essa demanda. Então, eu estou chamando demanda de Q maiúsculo, aqui, ó, Q maiúsculo. Isso daqui é igual. Então, ó, a função para gerar valores randômicos, ela chama-se EV Extreme Value Random RND, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro, ó, os dados de entrada é primeiro o parâmetro μ, então que é PD MU, e o sigma MU. Isso daqui também vocês já viram na aula anterior, tá? Então, eu vou gerar um vetor com n valores e vou colocar isso aqui tudo alinhado em uma coluna só. De fato, tem ainda um detalhe que isso daqui sairia tudo negativo. Então, eu ainda preciso colocar um negativo aqui na frente, tá? Para que os valores saiam positivos. Isso daqui, detalhes do manual aí do MATLAB, vocês sabem, é sempre um desafio entender o que ele está fazendo. Muito bem, mas ó, aqui está gerando todos esses Q. Vamos pegar e plotar essas figuras, né? Então, a figure. Então, eu vou pegar e plotar um histograma. Histogram. Opa, right, né? Histogram. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, colocar a minha variável Q. Eu vou pegar e pedir para normalizar isso aqui para aparecer como uma PDF. Normalization. Isso daqui é uma normalization como PDF. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui que vai dar isso daqui. Então, bom, de fato eu deveria ter primeiro gerado isso. E agora gero esse. Vamos ver o que ele está falando. Ele está falando, olha, sigma mu ele não achou. Ué, ah, tá, desculpa. Sigma mu não, é PD. Sigma. Caramba. Então aqui, PD sigma. Desculpa. Então pd.sigma. Vamos gerar isso daqui. Ó, excelente, né? Então essa daqui é a minha função. Lembra que eu falei para vocês, né? Isso aqui é a PDF para esses meus 100.000 valores. Lembra que eu falei para vocês, ó, se eu pegar e trocar aqui e tirar esse n, daí sai tudo o contrário, ó, todos os valores saem o contrário. Então eu tenho que pegar e colocar aqui menos. E daí sim sai certinho com a parte que eu chamo a parte gorda da função do lado esquerdo. Perfeito. Até eu peguei e deixei aqui já salvo uma legendinha pra gente, ó. Então vamos tirar isso aqui. Pá, 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 pá. Uma legenda para isso aqui ficar mais legal. Então, aqui, ó, demanda, né, do vento em km por hora e aqui Fzinho de x. Exato. Agora vamos pegar e fazer o quê? Vamos pegar e fazer a resistência. Então, ó, eu peguei e pensei aqui no número, né? Então, eu vi aqui que estava em torno de 120, 140, aliás, ó, quando a gente vê aqui a PDF, né? Você vê os valores vai aí até 200. Pensei, poxa, projetar alguma coisa com uma média de 200
seria interessante, já não está pegando ninguém, né? Então eu coloquei a média de 200 e daí o CV, ou seja, o coeficiente de variação, 0,2. Então o sigma é CV vezes o M, né? O que acontece? Eu falei aqui, ó, o meu R, eu quero que ele siga uma log normal, uma distribuição log normal. Então, o que acontece? Ó, se você vir aqui, a tua log normal na wiki, você vê que ela tem os parâmetros μ e sigma, e esses são os parâmetros que entram para gerar PDF, CDF e assim por diante. No entanto, e isso é uma coisa muito comum, é muito comum a pessoa pegar e falar, olha, é log normal, mas eu vou te dar não o parâmetro da função, eu vou te dar a média aritmética. E é isso que eu coloquei aqui, ó, sample min, eu estou te dando a média aritmética. É meio tolo fazer isso, mas, verdade seja dita, muitas vezes a pessoa faz os ensaios, divide tudo, acha qual que é o desvio padrão e qual que é a média dessa forma aqui. No entanto, a log normal, ela é nada mais que uma operação que tem um log de uma função normal, que é a função que leva em consideração a média aritmética e o sigma do jeito que você conhece. Então o que acontece? E por isso que eu trago isso, o MATLAB ele até fala, né, também dá para fazer na mão, ele até fala, olha, se você tiver a média aritmética, você pode pegar e consertar ela para chegar nos parâmetros de entrada do MATLAB, tá? Então o que é que eu quero fazer com vocês? Eu quero mostrar essa função. Eu vou deixar aí para vocês fazerem o download, já digitei aqui, não queria arriscar escrever isso aqui errado, ó, mas basicamente eu calculo o sigma da log normal a partir do sigma e da média simplesmente fazendo média aritmética, né? E aqui também calculo o MU baseado nesses mesmos dados, tá? Mas essa equação está aqui e tem uma versão um pouquinho diferente no manual do MATLAB. Ele também traz uma versão um pouquinho diferente da minha, mas dá tudo na mesma resposta. Muito bem, então com isso, veja que eu posso pegar e gerar os teus valores de resistência, que é o meu R. Então, o meu R agora ele vai pegar e ser gerado com uma log RND, que é a função do MATLAB para gerar números randômicos a partir de uma log normal. Então, aqui que eu vou precisar? Vou precisar do parâmetro μ e do parâmetro sigma. Isso daqui eu quero que gere N valores e organize ele em uma coluna. Vou deixar isso aqui com um ponto e vírgula. Vamos pegar e rodar isso aqui, ó, só para tirar a dúvida. Então veja, ó, média, desvio padrão. Né? Vamos ver se a nossa equação está certa. Double image que ele não está gostando de mim. Vamos rodar tudo aqui que ele geralmente deve ter algum nicho aí. MUGNN. Vamos dar uma olhada. Não, de fato. Ah, tá. Ele tá falando. Log normal. Eu coloquei só log. Então vamos colocar aqui, ó. Log normal. Aqui. Vamos rodar agora. Por favor, agora. Acho que agora. Vamos rodar tudo de novo. Mais fácil. Então rodamos tudo. Agora o MATLAB não chiou. E veja que ele também criou aqui o meu vetor de resistência. Então, lembrem-se, eu falei que a resistência deveria ter uma média aritmética de 200. Vamos calcular aqui, ó. Então, para eu calcular a média aritmética, min de R. Aí, é um valor muito próximo de 200, excelente. Então, o desvio padrão, ele é de 40, porque é 200 vezes 0,2. Então, ó, vamos calcular o desvio padrão aqui, ó, STD de R, 40, 39,92, tá? Bom o suficiente para um bom engenheiro, tá? Então, ó, veja que com isso eu acabei de constatar que realmente eu estou usando as coisas corretas aqui, né? Gerei os números randômicos, fiz a média aritmética, achei o desvio padrão e cheguei ao resultado anterior. Então tá, então agora vamos pegar e plotar isso aqui para que a gente fique sem nenhum, como eu digo,
sem nenhuma preocupação, né? Então, a histogram. E daí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar MU. Opa, não, eu vou pegar o histogram de R. E vamos pegar e normalizar de acordo com a PDF. Vou fazer que nem a gente fez antes. Legal. Já deixei aqui também umas legendas prontas. Então, aqui, vamos rodar essa parcela aqui. Olha lá, então essa daqui é a minha resistência, né? Veja que ela é uma log normal, tem uma cara de log normal mesmo. E ela está aí do jeito que eu havia admitido o pedido para que ela fosse, né? Muito bem. No entanto, por enquanto o que eu tenho são resistências, que está aqui, demanda e resistência. Agora eu preciso entender isso daí, como que elas interagem, né? Então vamos passar aqui ao que eu chamo de figures, né? Então, ó, vamos abrir primeiro uma figura em que eu mostro essa interação fazendo o seguinte, ó, eu tenho função hist. Função hist é uma função antiga, hoje em dia o pessoal usa mais a histogram. Mas tem um detalhe da função hist que eu realmente gostava, que é que você podia colocar um vetor R, aliás, uma matriz que é uma matriz tivesse o vetor R e o vetor Q, e você falasse em quantas vezes você queria que dividisse esse negócio aqui. Então eu vou colocar 30. E ó, a hora que eu rodo, o que acontece é o seguinte. Ele pegou e gerou a minha primeira figura, a segunda figura e assim por diante. E a terceira figura é o que? Vamos olhar aqui uma ao lado da outra. Ó. Veja, que você está vendo em amarelo aqui a demanda e que você está vendo aqui em azul escuro, é a resistência. Veja aqui o que acontece, né? Existem instâncias em que você tem uma convolução, ou seja, que se cruzam essas funções. Veja que existem lugares em que a tua resistência ela pode ser maior do que a tua demanda, como é de se esperar, né? Ou o contrário, tem também a tua demanda pode ser maior do que a tua resistência. É possível isso. Vamos deixar umas legendas aqui para você, para ficar mais claro isso daqui, ó. Então, as minhas legendas aqui, só rodar com a legenda que fica mais bonitinho. Então veja, resistência em azul, demanda está em amarelo, número de ocorrências, e aqui está os valores ou de resistência ou de demanda, né? Bom, isso daqui, vários livros trazem essa figura, que no nosso livro texto eu guardei aqui para vocês, ó, essa figura aqui. Ó. Então você tem resistência, você tem demanda. Agora, o que eu acho mais interessante é o que? Fazer resistência menos a demanda. Porque a hora que eu faço resistência menos a demanda e ploto a PDF, se você pegar resistência menos a demanda der negativo, quer dizer que a demanda é maior que a resistência. Portanto, você está levando a uma falha da sua estrutura. Tá? Então vamos fazer isso daqui. Isso daqui, de fato, tem um nome especial, chama Performance Function, função performance, e é resistência menos a demanda neste teu caso. Então, vamos pegar e fazer. G é igual a R menos Q. Notem o que acabou de fazer. Você acabou de pegar o vetor R. Então, vamos pegar aqui. Ó, o vetor R. O vetor Q. Então, você está fazendo R, 258, menos Q, menos 121. Vai dar um número positivo. Vai ter vezes que o que vai acontecer? A hora que você fazer R, então você vai pegar linha por linha e fazer R menos Q. Isso daqui, esse linha por linha, isso daqui, a gente na verdade chama de Monte Carlo. Por quê? Tem muita gente que fala assim, olha, imagina que você tem uma cesta cheia de bolas, e essas bolas têm valores diferentes. E daí você tira uma. Então, tirar uma é a primeira tiragem, deu 258. E você vai na outra cesta em que você tem lá a demanda, e daí você tem aqui, você tira a primeira bola, dá 121. E assim você vai fazendo, comparando bolas e bolas, até que você chegue em alguns valores que dá negativo. Então, linha por linha, você está comparando a hora que você faz R menos Q.
E essa é a tua função performance. Vamos pegar aqui ó, e plotar, ó, então a figure, e eu vou pegar aqui ó, e plotar um histograma de G. Isso aqui é bem simples, né? Vamos pegar aqui de 30. Vamos só rodar essa parte aqui, ó. Então, histograma deu isso aqui, ó. Então, o que acontece? Aqui, ó, tá o teu zero. Tudo que tá para cá, então isso aqui é o número de ocorrências, né? Tudo que tá para cá foram ocorrências que falharam. Então, aqui também mostra de quanto falharam, mas não me importa, falhou, falhou. Então, o que acontece? Eu quero, na verdade, contar quantas que falharam. Então, vamos fazer isso daqui, ó. O jeito que eu vou fazer, eu vou criar uma variável aqui que chama nFail, número de falhas, tá? E eu vou pegar e falar, ó, simplesmente, encontra para mim, find, quando G é menor, cadê o menor? Menor que zero. Então, isso daqui, se eu pegar, roda essa parcela, ó, opa, não deu, aqui ele dá com o valor. Bom, eu vou precisar pegar e fazer o seguinte, eu vou pegar ó, a probabilidade de falha, o que é? É o comprimento desse vetor. Por que ele me deu aqui nessa resposta? Vamos apagar isso aqui. Ele me deu todas as linhas que deu falha. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero o comprimento desse vetor que tem todas as linhas. Então, é n de fail. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dividir pelo número total. Porque o que é a probabilidade de falha? É o tanto que falhou dividido pelo número total. Então, esse daqui é um valor, é uma grandeza que a gente vai estar procurando saber demais da conta, tá? Então, ó, a hora que eu chego aqui, veja, a probabilidade de falha 0,0091. Se eu multiplicar por 100, isso daqui vai dar 0,91, praticamente 1%. Em engenharia civil, 1% é praticamente inadmissível. O número que a gente trabalha é 10 a menos 4. Então, a nossa probabilidade de falha aí é de 10 a menos 4, tá? Tá bem longe aí do que é permitido em engenharia civil. Mas, claro, se eu chegar aqui e mudar qual que é a minha média, daí as coisas vão ficar diferentes. Bom, isso daqui, veja aqui o que eu fiz. Eu mostrei para vocês como fazer essa figura e também calcular qual que é essa probabilidade de falha. Bom, tem outras formas de mostrar, eu vou estar em mais detalhe com isso daqui. Quero mostrar essa daqui também, ó. Eu posso pegar e plotar um histograma em que eu tenho de um lado resistência, num eixo resistência, no outro demanda, e eu tenho em Z, nem você está vendo aqui, eu tenho ou o número de ocorrências, ou que nem aqui eu tenho F de RQ, mas vamos pegar número de ocorrências, tá? Vamos fazer mais um gráfico aqui com vocês. Então, o próximo gráfico que eu quero fazer com vocês, vou tirar toda essa parte. Eu sempre fico guardando as legendas. Então, uma função aqui, uma plotagem em 3D. Então, ó, tenho uma função que chama hist3, então você vai fazer um histograma de 3 grandezas, na verdade. E o que eu vou pedir aqui? Vou pedir ó, vetor R, vetor Q, e eu vou dividir o meu R em 50 em 50 bins, e o meu Q em 50 intervalos, bins. Bins são intervalos. Então, a hora que eu pegar e plotar isso daqui, não sei por que não plotou, vamos dar uma olhadinha, não gostou, vamos dar uma olhada aqui, provavelmente eu esqueci alguma coisa no meu código aqui, perdida, vou colocar já a legenda, a legenda que eu salvei, dá uma limpada, né, que senão vira uma bagunça. Então tá processando, e aqui está, né. Então, ó, essa daqui é a versão com o eixo aqui em Z sendo o número de ocorrências, tá? Desta figura que você vê no seu livro texto. Bom,
qual que é o interessante aqui dessa figura? Primeiro vamos mostrar exatamente o que está sendo plotado, né? Então, vamos dar uma mexida nela aqui. Mexi demais. Então, ó, o que está acontecendo? Cada intervalo que você vê aqui, eu estou fazendo o seguinte, ó. Resistência, vamos supor que aqui é 150, o próximo aqui é 160, suponhamos. Então, a resistência entre 150 e 160 e demanda entre 100 e, digamos aí, 110, ela tem tantos que caem, tantas combinações que caíram, tantas linhas daquele meu vetor que caíram nessa combinação em que eu tinha resistência de 150 a 160 e demanda de 100 até 110. E assim por diante, né? Então, para cada composição de intervalo, né, ele vai pegando e plotando o número de linhas que caíram ali nesse intervalo. Então, com isso, você passa a ter essa sua plotagem, esse teu histograma aqui 3D, que de fato, mais tarde, a gente vai transformar isso daqui numa superfície, e daí a gente vai trabalhar um pouco mais. Mas essa que é a interpretação disso daqui. Outra coisa que é muito interessante notar é o seguinte, né? Se eu pegar, aqui, rodar mais um pouquinho. Então, ó, se eu pegar e passar uma linha, uma superfície aqui, aonde eu tenho resistência igual à minha demanda, eu passo aqui como se fosse uma faca, dividindo o que é que está seguro, o que não está seguro. Isso também é uma coisa bem interessante. Aonde eu tenho resistência igual à demanda, passa a ser aqui uma superfície que corta todo esse teu gráfico, que nem você está vendo aqui no livro, né? Ele passou uma superfície. Essa aqui, ó, então essa superfície é onde resistência menos a demanda é igual a zero, ou um igual ao outro também, né? Ou seja, 45 graus. E claro, do lado em que resistência é menor do que a demanda, vai ser a falha. Do lado em que resistência é maior do que a demanda, vai ser a parcela que está segura. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.